paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês que estão presentes aí na nossa aula. Hoje, a lição número 11, ordenança para exercer a fé. Deus abençoe, meu nome é Ronald, para você que está a primeira vez aí, participando da nossa EBD. E eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde estamos aqui para servir os amados, ajudar, cooperar com essa pré-aula da EBD. E nós também ministramos cursos de bacharel em teologia, médio em teologia, treinamentos de evangelismo, liderança, inteligência emocional e outros cursos, ok? Então vamos aqui, vamos hoje, nosso texto áureo diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Nossa verdade aplicada diz a jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. Então hoje nós estamos falando de fé. Objetivos: mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus e ressaltar que o justo viverá pela fé. Aliás, se você quiser esses slides, basta você mandar uma mensagem no link do WhatsApp que está embaixo do vídeo e nós compartilhamos com você esses slides. E você também compartilhe com as pessoas essa videoaula, né? Compartilhe com 3, com 4, 5 pessoas essas aulas para alcançarmos mais vidas. Vamos lá, nosso texto está em Hebreus 11, do 1 ao 3 e o versículo 6. Você vai ler aí tranquilo, pode colocar pausa no vídeo ou ver na tua Bíblia, tá? Que eu já vou direto para a introdução para a gente já caminhar na aula. Veremos na presente lição que a fé, como firme fundamento, como condição para agradar a Deus e pela qual o justo viverá, é bíblica, é cristocêntrica, resultando assim na vida do discípulo de Cristo em um viver em obediência, plena confiança, esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos, tá? Então, quando nós aprendemos, tá, a viver, né, segundo a fé, a viver pela fé, isso gera em nós resultados, comportamentos que sempre vão trazer benefícios, né, à nossa vida e sempre vai nos estar são ferramentas, né, que vai nos ajudar a estar bem em qualquer momento, por mais adverso que seja. A fé é o fio fundamento do cristão, conhecendo os tipos de fé, empenhando essa fé e aprendendo com os heróis da fé. No grego, fé é pistes, convicção da verdade de algo que significa crer. Já no Antigo Testamento, no hebraico, né, é emunar, conforme os textos aí, e é fidelidade, confiança, esperança e cumprimento, ou do que foi prometido. Já no latim é fides, que é fidelidade, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão, ok? Então, três definições, no grego, no hebraico e no latim, e nós podemos ver que realmente a fé, né, é algo bem interno, tá? A fé é uma convicção profunda, né, na alma do ser humano, tá? A convicção, a fé não depende de fatores externos, depende muito, né, de fatores internos, é a fé do coração. Bom, falando de fé, do coração, de fatores externos, tá? Nós vamos já conhecer os tipos de fé, tá? Cada tipo de fé que existe tem um resultado que traz. Então, nós temos na Bíblia
a fé natural, tá? Quando você vê fé natural, você já vai pensar na natureza. Você tem evidências externas, é possuída por todos como resultado da observação da natureza. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte do planeta Terra pode olhar para a natureza, perceber a harmonia que tem primavera, outono, né, inverno, primavera, verão, tá? Como a natureza é estrategicamente, harmonicamente existencial. A gente percebe que tem um ser, um criador, né, que coordena tudo isso, tá? Então, através da natureza, nós podemos entender a existência de Deus. Tem a fé salvífica, é mais profunda que a fé natural. Veja, eu organizei aqui numa sequência, tá? De natural, né? Na tua revista é um pouco diferente, mas está o mesmo texto, mesmo conteúdo, eu só organizei gradativamente. Então, o próximo tipo de fé, a fé salvífica, é uma dádiva de Deus produzida pela palavra de Deus para a pessoa crer em Jesus Cristo como o enviado para nos salvar dos nossos pecados. Então, a fé salvífica é um pouco mais do que a fé natural. Não, ninguém é salvo pela fé natural. A gente sabe que existe um ser eterno, poderoso, criador, organizador, que coloca tudo em harmonia, mas isso não nos salva. A fé salvadora e quando nós já cremos, né, que Deus em Cristo pode nos salvar. Eu aceito Jesus, né, como meu Senhor e Salvador, ou de alguma forma eu me entrego, me rendo a Ele como aquele que supre, né, aquele necessidade, aquele vazio profundo que todo ser humano tem quando está sem Cristo. Já a fé como fruto do Espírito tem o significado de fidelidade, confiabilidade. Ou seja, como é fruto, tá? Isso é um resultado, é um fruto de relacionamento. Jesus disse: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Então, aqui há um relacionamento, tá? A fé, como fruto do Espírito Santo, tá? Depende muito do quanto de relacionamento bom, tá? Qual o nível está do meu relacionamento com Deus, tá? O quanto que eu vivo essa vida com Deus, tá? Esse é um tipo de fé que vai trazer um resultado, tá? De uma pessoa estar bem, tá muito bem, porque sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É uma fé que traz paz, alegria, né? Convicção diante das adversidades, postura de vencedor, porque nós sabemos que Deus está conosco. Já a fé como dom espiritual é algo a mais, tá? Então, 1 Coríntios 12:9, onde nos cita da fé como dom, e eu coloquei como exemplo Atos 27, versículos 20 ao 25. Veja que é a fé como dom, né? É quando a gente ouve de Deus algo, isso manifesta no momento, né? Igual os outros dons, tem dom de profecia, ninguém anda profetizando direto e reto por aí, tá? Dom manifesta naquele momento específico. O dom também da fé é assim, Paulo em Atos 20, né? Ele disse que desesperamos da vida, tá? Atos capítulo 27, versículo 20 ao 25, né? Mas aí diz que o anjo veio e disse: Paulo, ninguém vai morrer. Aí ele se livra daquela desesperança, né? Fica liberto da desesperança e agora crê. E ele comunica e diz para todas as pessoas presentes naquele navio: tá? Ninguém vai morrer, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele enviou seu anjo e disse que ninguém vai morrer. Pronto, a tempestade continua, o barco continua rachando com as ondas, tá? E o barco vai afundar e realmente destroça o barco, mas ele mantém-se firme. Agora tem paz, tá? Então a fé sobrenatural nos faz literalmente, tá? Acreditar
que apesar de tudo no externo, tudo disso contrário, Deus vai cumprir aquilo que disse. Tá? Ninguém vai morrer, disse Paulo, ninguém morreu, tá? E outros, né, momentos onde se manifesta também os dons, o dom da fé. Então, vemos a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, verdadeiros exemplos da manifestação do dom da fé. Bom, empecilho está feito, né? Vida pecaminosa, desenfreada, falta de temor a Deus, confiança na capacidade intelectual, confiança no poderio financeiro e materialismo. Ou seja, todas as vezes que eu tiro minha confiança de Deus, tá, plenamente nele, tá? Aí eu posso decrescer na fé. Agora, isso não significa que você não possa ter autoconfiança, tá? Pelo amor de Deus, tá? Vamos organizar isso, tá? Eu devo ter, sim, uma plena, absoluta confiança em Deus, mas eu também devo acreditar, tá? Nas minhas habilidades e capacidades, de que eu sou, tá? Qual é o meu ministério, meu chamado, minha missão de vida, propósito da minha existência, eu também tenho que me conhecer, tá? Porque é muito difícil a pessoa acreditar em Deus, tá? E não acreditar em si mesmo e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ele. Então, eu vou harmonizar, né? Não quer dizer que totalmente, como disse aqui, confiança na força e recursos humanos. Isso não é totalmente um empecilho, tá? É quando eu coloco esse recurso, essa força e recursos humanos, ao nível superior à minha confiança a Deus. Aí atrapalhou, tá? Sempre vou manter minha fé em Deus primeiro. Eu vou adquirir recursos, capacidades naturais, né? Por exemplo, eu fiz cursos de comunicação para estar fazendo esses cursos com vocês, tá? Eu procurei capacidades, né? Mas eu creio piamente que Deus está agindo aqui soberanamente, tá? Então, vamos tentar equilibrar. Desinteresse pelas coisas espirituais pode ser um empecilho, coração endurecido, educação proposital da mente para que não creia, negligência, desobediência à palavra de Deus, casa construir soberania, né? Eu aumentei aqui a não dedicação ao estudo da palavra. Esse é um grande empecilho da fé, porque através da palavra eu conheço quem é Deus e quem sou eu, né? É através da palavra que nos harmonizamos a nossa fé. Aprendendo com os heróis da fé. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. Isso é importantíssimo, tá? No entanto, o que tornou, aliás, esses homens, né, como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros, diferenciados, heróis da fé, o que tornou heróis da fé eles, né? Certamente a resposta é a fé, a dedicação e a entrega de suas vidas ao Senhor. Veja, na galeria dos heróis da fé, você vê homens, mulheres, pessoas intelectuais ou não intelectuais, vê pessoas fortes ou francinas, você vê pessoas de todos os tipos. Então, não são, né, essas questões naturais, né? Tem pessoas ricas e pobres nos servidores da fé, tá? Mas não são nada desses recursos naturais que a pessoa tem que lhe faz ser um herói da fé, mas sim quem ele é, tá? Em relação a crer naquilo que Deus disse. Quando a pessoa, independente do conhecimento, da cultura, da força humana, capacidades, habilidades, se ele crê naquilo que Deus disse, tá? Transcende para um nível, né, que superior, aí se torna um herói da fé. Porque a palavra de Deus nos traz esse cenário de pessoas diferentes? Porque a mensagem é simples. Está dizendo, você também pode ser um herói da fé. Você pode marcar a tua geração crendo naquilo que Deus disse. Bom, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé quebra os obstáculos e abre portas. A manifestação da fé gera atitudes e a fé produzida pode ser acrescentada, né? É muito importante isso.
Vamos entender então essa necessidade da fé. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Ou seja, a dimensão do sobrenatural, quem desfruta é aquele que tem fé, tá? Tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, aqui ele está dizendo quando a pessoa não tem certeza, tá? Se isso vai agradar a Deus ou não, tá? E ele faz mesmo assim, essa incerteza pode gerar na pessoa, tá? Uma culpa, né? Pode gerar uma questão da ansiedade, tá? Aí o pecado e não acertar o alvo, tá? Não é pecado de ter feito algo desonesto, mas o fato da pessoa não ter certeza, tá? Às vezes é algo bom, mas a pessoa não tem certeza se agradou ou não agradou a Deus. Então, aí, dentro do conceito de pecado, tá? É errar o alvo, tá? Havia um centro da vontade de Deus, a pessoa não entende que acertou o centro, é uma compreensão da pessoa. É pela fé que recebemos a nossa salvação, né? Somos justificados pela fé para obter a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do discípulo de Cristo é regida pela fé, da qual Jesus é o autor. Então vamos entender essa necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar nele. É igual a toda pessoa. Veja, a fé requer muito de acreditar em Deus para termos um relacionamento com Ele. Porque se alguém, por exemplo, não acredita em você, se alguém pensa que você não vai cumprir sua palavra, que você é mentiroso, não acredita em você, fica meio difícil você, né, agir, né, de uma forma assim, bem harmônica com a pessoa, né? Puxa vida, não acredita, né? Eu não acredito, né? Então, às vezes as pessoas querem ter relacionamento com Deus não acreditando com Ele. É impossível. Tá? Todo relacionamento é fundamentado, né, na confiança, na fé. Jesus chega ao ponto de se admirar, né, pela fé do centurião ao pedir cura para seu servo, né? Veja, a fé quebra obstáculos e abre portas. Jesus exclamou: Nem em Israel achei tamanha fé. A fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que nasceu de Deus, é a vitória que vence o mundo. Ela ultrapassa barreiras intransponíveis aos olhos humanos, conforme Hebreus 11:1. Aí nós temos esse exemplo aqui citado pelo nosso autor, a mulher do fluxo de sangue e Jairo. Mas vamos parar aqui um pouquinho no centurião. Jesus se admira, né, que nem Israel achou tamanha fé. Se você prestar atenção bem nesse texto do centurião, tá, você vai ver que este homem, o centurião, ele construiu a sua fé através de uma posição natural, né? Através de um dia a dia natural, de uma obediência natural, tá? É muito interessante isso, porque a fé, ela pode ser construída, né? O centurião, ele disse assim: eu sou alguém que tem servos, tá? Ou seja, eu sou líder, né? Quando eu mando, eles fazem o que eu mando. Ele diz: eu tenho superiores. Quando o meu superior manda, eu obedeço. Veja só, ele tem a experiência, tem a vivência diária, tá? De que quem é a autoridade fala, o servo vai fazer. Então se dirige para Jesus e diz: Senhor, se tu disser uma palavra, do jeito que eu falo ao meu servo faz e ele o faz, ou traz aquilo e traz, se o Senhor falar uma palavra, a enfermidade vai sair. Ou seja, o que está dizendo? Jesus, tu és Senhor sobre a enfermidade. Basta uma palavra. O Senhor vai dizer, sai a enfermidade, vai sair. Né? Então, essa é uma fé fundamentada na ação. Tá? Você pode construir sua fé
fundamentada na ação diária, contínua, né? Esse centurião, então, nos ajuda a compreender como é bom a gente praticar, tá? Esse tipo de fé, né? Uma fé contínua. Aqui, quando nos fala o texto de João, tá? Não é a mesma fé do centurião, né? Aqui está falando de vencer o mundo, né? Quando fala o mundo, é o sistema maligno, tá? Aqui nesse caso. Então, se nós acreditamos naquilo que Deus fala, então nós podemos vencer todo o sistema maligno. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. A fé não pode ser hipotética, estática, morta. A fé não pode ser improdutiva ou estéril. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é inútil e morta. Noé manifestou sua fé construindo a arca em obediência às ordens de Deus. Abraão é chamado a exercer sua fé com relação ao filho Isaque. Veja, então a manifestação da fé gera atitudes, comportamento. Qualquer um que diga que acredita em Deus, tem fé em Deus, tá? Mas pode ser uma fé cognitiva. Se eu digo acredito em Deus, mas eu não me movimento conforme essas palavras que eu digo que eu acredito, ainda não é fé, tá? É uma fé intelectual, uma fé cognitiva. Mas quando eu permito que esta fé cognitiva desça para o meu coração, eu creio profundamente, tá? Com o coração, que Deus, Cristo é meu Salvador, aí eu vou tomar uma atitude, eu vou ter um comportamento, tá? Aí, então, disse Paulo, com o coração cremos e com a boca fazemos confissão, ou seja, eu vou falar. Então, quando fala que a fé, verdadeira fé, gera ação, está justamente dizendo isso, tá? Se eu creio no coração, de alguma forma eu vou expressar, seja falando, seja fazendo, tá? Eu vou expressar essa fé, tá? Da forma que eu tenho que crer com o coração, eu me permito crer do mais profundo do coração. Veja, Noé manifestou a sua fé. Ou seja, nada externo diz que isso que Deus disse vai se cumprir. Mas a fé é interna. A verdadeira fé é do coração, tá? Do mais profundo do teu ser, quando você acredita que aquilo que Deus disse é verdade, você vence, transcende, tá? Os níveis naturais. Então, Noé, ele sabe que Deus disse e ele faz conforme Deus disse. A questão de Abraão, né, é chamado a exercer sua fé com relação ao seu filho Isaac. Eu quero só abrir uma parêntese breve aqui, dizer para você que a fé para sacrificar Isaac foi um resultado de uma caminhada muito longa, de 24 anos, mais ou menos para 25, na vida de Abraão. Tá? Ele não teve a fé para sacrificar Isaac, sem antes ter várias experiências de fé que foi acrescentando, foi crescendo, crescendo a fé de Abraão a esse ponto. Por exemplo, Deus disse assim: sai da tua terra e da tua parentela. Então, isso exige fé. Exige fé de Abraão deixar uma terra de estabilidade, porque a Bíblia diz que ele tinha estabilidade, que o pai dele lá, né, na terra de Ur dos Caldeus, era um microempresário. Então, nós devemos perceber que desde aquela época do chamado, Abraão vai exercendo fé, 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 até chegar o momento que o seu nível de fé está ao de entregar o seu filho. Sempre Deus nos pede algo que nós possamos, tá, fazer. Tá? Não é de início que Deus pede o sacrifício de Isaac. Deus vai pedindo algumas coisas que Abraão aprende, percebe que toda vez que eu abro mão de algo, tá? Quando Deus me pede, é para eu estar pronto para chegar o novo, para eu ganhar algo novo. Tá? Então, a percepção da fé é uma ginástica, igual musculatura física mesmo, tá?
Você, quanto mais exerce sua fé, mais aumenta, cresce essa fé. A fé é produzida e pode ser acrescentada. Bom, e acabamos de falar um pouco disso, tá? A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, é conforme Romanos 10:17. Mergulhar na palavra de Deus e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Portanto, requer do discípulo de Cristo interesse e atenção para com a palavra de Deus. Vendo o exemplo de Raabe, ela ouviu, creu e agiu. Aquilo que se vê não foi dito do que, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, conforme Hebreus 11:3. Então, a fé, tá? É, ela é produzida e acrescentada, né? Agora vamos prestar muita atenção. Eu coloquei aqui entre aspas, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando ele está falando ouvir, perceba que Deus está falando, a palavra de Deus está nos dizendo de um sentido natural, ouvir, mas também é um sentido natural o ver, tá? Ou seja, eu não vou estar ouvindo a palavra, mas eu vou estar lendo. Então, quando fala ouvir aqui, você vai generalizar para todos os teus sentidos naturais, tá? Seja ver, ouvir, sentir, cheirar, tá? Ou, né, o olfato, no caso, né? Ou tocar, tá? Então, todos os sentidos naturais podem nos ajudar a absorver as informações, tá? Para que nós tenhamos fé, ok? Agora, essa absorção pelos meus sentidos naturais deve ser acolhida por mim, deve ser abraçada como verdade plena. Porque se você continuar lendo Romanos 10:17, o autor questiona dizendo que porventura eles não ouviram, ou seja, Israel ouviu a palavra, mas não creu. Tá? Por quê? Porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, quando a fé só vai produzir fé na pessoa que acredita que essa palavra é de Deus, que essa palavra é fiel e verdadeira. Então, aqui nós temos o exemplo da Raabe, que alguém falou que Deus prometeu a Israel a terra de Canaã, ela acredita naquilo que Deus disse, tá? Isso gera uma ação de fé. O justo viverá da fé. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé, ou seja, baseia-se na fé e se dirige pela fé. Assim, precisamos perseverar e não retroceder. Essa perseverança e fidelidade está fundamentada em uma firme confiança em Deus e em sua palavra. Então, é muito importante para nós, tá? Perseverar. Tá? Estamos numa jornada, tá? Eu não posso simplesmente querer prosperar, progredir na vida, se eu vou dar um passo para frente e dois para trás, né? Ah, não, eu dou dois passos para frente, dou quatro para trás. Aí nunca vai dar certo. Precisa ter perseverança na fé. Para tudo na vida, perca tudo na vida, mas não perca a fé. Paulo sofreu tantos percalços no seu ministério, contudo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O apóstolo perdeu tantas coisas, passou por tantos dissabores, sofreu muitas ações, esteve em prisões, em perigo de morte, etc, né? Aí você pode ler a lista completa em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, sem contar ainda nessa lista da picada da cobra. Nada foi suficiente para tirar-lhe a fé e fazê-lo parar. Então, a fé, literalmente, ela nos dá graça para nos transcender, vencer, tá? Todas as barreiras, todas as dificuldades que acontecem. Veja, não é ignorar os desafios da vida, as dificuldades da vida. É você ter consciência que Deus faz que todas as coisas contribuam para o nosso bem, ok?
Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deve obedecer a uma coerência. Mesmo tendo fé e confiando que vamos receber algo que pedimos a Deus, o crente deverá ter a sensatez de não pedir coisas extravagantes ou estratosféricas. É necessário examinar se está dentro da vontade de Deus. Veja o que nos diz aqui. Vivemos por fé e não por vista. Ou seja, não é por essa visão natural, tá? Não por esses globos oculares. A fé, ela enxerga aqui dentro, tá? Aqui dentro, tá? A fé verdadeira é algo que você, se fechar os olhos, você vê mais longe. Então, por isso, Paulo diz: nós não andamos por vista, mas por fé, tá? Porque a fé enxerga aquilo que não é visível, né? Então, ela é invisível, tá? A fé, né? Mas agora, isso não significa, tá? Ah, eu vou orar, eu tenho fé, vou pedir algo, né? Como diz aqui nosso autor, né? Algo extravagante ou estratosférica. Tá? Eu vou pedir algo, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui. Ah, eu vou pedir um carro Camaro. Não, a Bíblia diz que pedir, dá-se você, eu vou pedir. Essa é uma promessa de Deus. Deus prometeu lá isso. Você tem essa palavra lá escrito, algo prometendo isso, tá? É isso que te leva a pedir, né? Esse carro, tá? É para a glória de Deus? Ou é só para suprir um desejo egoísta? Então, muitas vezes as pessoas confundem. Não, peça o que quiser, Deus vai te dar. Não, a Bíblia diz para nós pedirmos algo segundo a sua vontade. Como é que eu sei que é algo segundo a vontade? Lendo a palavra de Deus. Se Deus prometeu, está escrito, pode pedir. Vai acontecer. Agora, se Deus não prometeu, tá? Aí, desculpa, tá? Não vai acontecer, tá? Porque Deus é fiel à sua palavra, não aos nossos desejos caprichosos, tá? Não é, Deus não é um escravo nosso que nós pedimos o que queremos e ele vem e traz, tá? Ele é Senhor. Então nós pedimos segundo a sua palavra de promessa e ele é fiel para cumprir. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A fé é que nos leva a confiar em Deus. Mas esta entrega deverá ser com oração, leitura da palavra e consagração da vida. Para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino. Nessa hora de dificuldade, exercitamos a nossa fé no cultivo da oração, sem desfalecer, e devemos perseverar firmemente na fé enquanto descansamos em Deus. Então, exercer a fé significa confiar e descansar, tá? Se ainda eu estou ansioso, temeroso, algo me diz que eu estou ainda sem praticar a fé, tá? Porque a fé, ela descansa. Tá? A fé sabe que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu, não importa quando, como, mas ele vai fazer. E a pessoa que tem fé, então, descansa no Senhor, se deleita no Senhor, confia nele e sabe que ele vai fazer muito além daquilo que ele falou, tá? Que a pessoa pediu ou pensou. Então, a fé é descansar, tá? É algo, agora uma coisa interessante aqui, é uma disciplina espiritual, então, é um exercício espiritual. À medida que você vai agindo de fé em fé, você vai ganhando mais essa confiança. Eu pedi algo a Deus, Deus cumpriu, eu orei de novo, Deus me deu, e eu vou tendo um relacionamento com Deus assim, de oração e experiências, e eu venho percebendo, né, que realmente, né, Deus é fiel e verdadeiro. Tá? Ele disse na sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Então, aí a nossa fé vai crescendo. Devemos perseverar. Tá? Esse é o exercício da disciplina da perseverança. Bom, mostramos que a fé é o firme fundamento do cristão.
deixamos claro que sem fé é impossível agradar a Deus e ressaltamos que o justo viverá pela fé. O justo viver da fé não significa ele estar em estado de pobreza para depender de Deus. Ele pode ser o homem mais rico do planeta Terra e ser um homem totalmente dependente de Deus. Lembro a vocês que Abraão, o pai da fé, tá? Foi o homem mais próspero da sua época, mas é pai da fé. Então, cuidado com a pessoa, né? Dizer para você que quem tem, quer viver pela fé não pode ter recursos financeiros. Não, a Bíblia não diz isso. Dinheiro não te tira a fé. Habilidades, recursos, estudo, conhecimento não te tira a fé. Tá? Você pode ter todas as habilidades, capacidades, recursos naturais, mas ser alguém dependente plenamente de Deus. Abraão é o modelo de fé. Que Deus te abençoe, meus amados ouvintes, meus irmãos, e compartilhe a lição com mais pessoas possíveis. Deixe seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho na parte superior. Clique no sininho, tá? Para você receber as novas lições. Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.